noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma mesa de negócio que acontece toda segunda-feira aqui no meu canal, aqui no meu Instagram. Hoje trazemos uma convidada muito especial, que foi minha aluna, por duas mentorias, né? Trabalhamos juntas, então assim, tem uma história para ser contada, ela vai contar aqui a sua trajetória. O intuito do nosso podcast é justamente trazer empreendedores, né, pessoas comuns, muitas vezes invisíveis, para participar, para poder mostrar a sua história que está por trás dos bastidores, né, para falar como foi sua trajetória, como é a sua vida de empreendedor, né, e muitas vezes pode inspirar a você que está aí nos assistindo, né, que pode inspirar para uma nova profissão também. Assim como Nathaniele, ela vai contar aqui para vocês um pouquinho do que aconteceu com ela, como que ela começou, né? Então, seja muito bem-vinda, Nathaniele. Olá, boa noite. Sou Nathaniele, meio design. Já me conhece, quem não me conhece, eu estou nessa área, meio design, já há um tempo, já há 3 anos na área de design. Certo. Eu gostaria de saber de vocês se vocês estão escutando direitinho a nossa voz, se está tudo ok, se não está travando. Eu queria que vocês falassem aí, escrevam aí, por favor, se está tudo ok. Está dando para vocês ouvir direitinho a minha voz, a voz de Nathaniele? Escrevam aí, por gentileza. Deixa eu entrar aqui para poder ver. Então, Nathaniele, eu queria que tu contasse como foi que tu começou, eu queria que tu contasse para as pessoas, né? Eu já sei toda a história, já acompanho a Nathaniele desde o começo. Eu e Nathaniele, nós trabalhamos juntas, né, numa empresa, e eu pude orientar a Nathaniele algumas vezes, né? Bastantes vezes, né, Nathaniele? Ela vai contar um pouquinho de como ela começou a trabalhar com unhas, né? Conta aí, Nathaniele, para todo mundo como foi. Quando eu comecei, fui rádio, né? A gente trabalhava numa empresa e eu chegava para servir a ela um cafezinho, aí sempre com as unhas bem arrumadas. Ela dizia, quem fez tua unha? Eu dizia, eu mesmo. Aí eu dizia, mulher, faz minhas unhas desse jeito, preta, cheia de tinta de caneta. Aí eu dizia, não, mas eu não tenho as cores. Ela dizia, mas tu faz com o que tu tem. Aí um dia eu fui, levei os esmalte, só tinha 2 esmaltes no tempo, e era numa caixinha. Uma caixinha de sapato. Era numa caixinha de sapato. Aí levei, aí pintei a unha dela, gostava de um adesivo. Nesse tempo era um adesivo, né? A moda era adesivo. Aí levei o adesivo e era um esmalte vermelho, né? Era. Eu levei. Aí levei esse esmalte vermelho, um adesivo, aí pintei a unha dela, ficou muito bem pintada. Ela gostou, aí ela foi onde ela foi e incentivou, né? Ela disse, por que tu não trabalha fazendo unha? Aí eu disse, mas tem que ter as coisas, eu não tenho nada. Ela disse, mas tu começa com o que tu tem. Aí eu disse, será que dá certo? Ela disse, dá certo sim. Aí eu fui e comecei com as coisas que eu tinha, fazendo a unha. No tempo, foi ela que me incentivou, mas primeiramente, quem me incentivou a comprar no tempo um kitzinho para mim foi o finado Chico de Mim. E foi? Foi. Ele comprou para mim um kit, no tempo eu morava na casa dele. Aí ele comprou esse kit, aí ele disse, ó, você é quem vai ficar fazendo minhas unhas. E eu fazia as unhas dele. Ele chegava da rua, ele carregava a unha. E eu fazia as unhas dele, ele sentado, deitado na rede dele, na sala de casa, e ele chegava aí e dizia, vem cá, vem fazer minha unha. Eu ia fazer a unha dele. Aí depois eu parei, né, de fazer, mas primeiramente foi ele que me incentivou, esse kitzinho. Aí parei de fazer, aí
depois tu mais rígido, trabalhando na empresa, foi me incentivou a começar de novo. Uma coisa que estava parada há muito tempo, né? Isso. Um sonho que estava parado há muito tempo. Aí, através dessas amigas, um amigo, aí me incentivou de novo e eu comecei de novo a fazer as unhas. Começou a fazer o curso, né? Aí teve um colega que a mulher dele ia fazer o curso. Aí eu fazia unha normal, mas eu tinha que fazer alguma coisa, porque a unha normal estava parada no tempo, que o que estava em alta era as unhas de gel. E os clientes que eu tinha eram muito pouco, procuravam mais unha de gel. E eu não tinha um curso. E não sabia nem como aplicar, por onde começar. Aí um colega foi e disse, por que tu não faz, Nathaniel? Minha mulher vai fazer, o que vocês não fazem? Procura fazer. Aí eu fui e fiz o curso, fiz até com Cicinha no tempo, né? E ela está assistindo. E aí, Cicinha, tudo bom? Minha primeira professora. Aí fui, fiz o curso, aí pronto. Aí daí veio só alavancar. Graças a Deus. E assim, nesse tempo que eu incentivei a Nathaniela, eu nem imaginava ser mentora, nem imaginava, não era nada. Eu trabalhava de caixa e quando eu pegava o copo de café, minhas unhas só tinham caneta. Preta de caneta e a Nathaniela que entregar o café, as unhas maravilhosas, sabe? Assim, as unhas dela sempre delicadas e a minha unha que trabalhava ali com as mãos sempre pronto. Depois desse tempo pra cá, eu nunca mais deixei de fazer minha unha. Já tem quanto tempo, Nathaniela? 3 anos. 3 anos. Foi a primeira cliente. Isso. Foi a primeira cliente, a pessoa que me incentivou. Começou a dar unha tradicional. Foi. A unha tradicional. E vem até hoje com a unha de gel. Isso. E assim, eu não tinha horário para mim. Era muito difícil eu fazer unha, porque os horários nunca davam certo as manicures me atender. E ela, como ela já sabia minha rotina, então assim, ela abriu o espaço dela para poder me atender nos horários que eu podia. E a gente foi se encaixando, né? E desde esse tempo para cá, minhas unhas nunca mais ficaram sem ser feitas, a não ser quando eu mesmo estrago, porque aí não é culpa dela, né? Depois do curso, aí assim, só vão praticando, praticando. Aí peguei a minha irmã para praticar nela. Aí comecei, nós começamos no sábado. Era a minha de fibra. Era tão difícil para mim. Nós começamos de manhã, nós viemos terminar no outro dia, no domingo, a fazer a decoração. Mas ficou tão bem feita a unha dela, mas deu muito trabalho. E depois eu fiquei me identificando mais com a unha de fibra. Foi o que me identificou mais. Aí hoje eu trabalho com banho de gel, com a esmaltação em gel e com molde F1, que está Bem alta, bem né? alto, o povo procurando muito. Além de tudo, ele leva menos tempo em mesa. E assim, não desmerecendo nenhum tipo de trabalho, mas Nathaniel, na época ela trabalhava fazendo extras, né? Que ela trabalha na empresa, né? E fazia extras fazendo faxina. E eu disse, Nath, tu tem tanta capacidade, tu tem tanta capacidade de trabalhar em casa, porque tu é tão inteligente. E ela sempre foi muito perfeccionista com essas coisas, né? E eu falava para ela, né? Assim, vamos tentar. E eu comecei a divulgar no WhatsApp. Eu postava minha unha e marcava. E o povo, quem fez? Me diga, me passa o telefone. E as pessoas foram gostando e foram postando também, foram marcando ela. Aí foi onde a gente teve ideia, né, de criar o Instagram, né? Porque antes nem o Instagram ela tinha. Aí foi, não já tinha o Instagram, né? Tinha, mas o meu pessoal. Era pessoal, aí criou um Instagram, e começou a fazer as divulgações nas redes sociais. Mas assim, ela não tinha ideia do que postar, não tinha ideia do que fazer, muita coisa, mas ela não desistia, sabe? Ela fazia, né? Até as fotos eram umas fotos pretas, Era, né? isso. E assim, mas só que ela não se questionava porque o celular dela, a câmera não era boa, porque o celular dela, a câmera, ela não sabia tirar as fotos, ela não sabia usar o Instagram, não era nada. Eu só tinha o prazer de fazer a unha.
Isso, para a cliente sair satisfeita pelo trabalho bem feito, mas assim, ter qualidade na postagem, na isso. posição da mão para tirar uma foto. Eu não tinha, e hoje, ó, olha no meu Instagram. E assim, ela não sabia essa parte de edição, de postar nos stories, de postar no feed. Tudo isso aí ela foi aprendendo com o tempo, né? Porque vocês vão ver o Instagram da Nathaniele hoje, né? Que ela conseguiu, assim, ter essa qualidade de postagem do dia para a noite, não. Foi porque ela não desistiu. Foi todos os dias ela nessa construção, de estar postando todos os dias, melhorando a qualidade da foto. E um detalhe, voltando aqui para a parte de estrutura, né? Como ela falou, quando ela começou a fazer a minha unha, ela não tinha nem onde sentar, né? Tinha não, tinha não. As clientes chegavam, sentavam na cadeira de balanço, Era, depois eu fui começando devagarzinho. Com o que eu ia ganhando, ia entrando daqui cliente, eu ia comprando um esmalte, ia comprando cadeira, aí fui comprar, quando eu fiz o curso, comprei a mesa que eu precisava, aí o que foi, ia entrando, eu ia investindo no salão. Tudo que eu trabalhava na empresa e não ficava com nada. Eu sempre o que recebia investindo no salão. Aí depois o que eu fui adquirindo cliente, ia entrando, eu ia repondo no salão. Sempre fui investindo no salão. Nunca tirava o que ia entrando, eu comprava de coisa para mim. Não. Eu sempre fui investindo no salão. Até hoje é do mesmo jeito. Eu tiro para mim é um salário para mim, mas é pouco. Eu sempre invisto no salão. Estou pensando no salão e no bem para as clientes. exatamente. Para chegar e ter o que oferecer para elas, um esmalte bonito, sempre está buscando coisa nova para as clientes, não para mim, nem para o salão, é para as clientes. E você chega lá, ela sempre oferece alguma coisa, sempre tem alguma coisa para oferecer para a gente, sempre está ali nos agradando, né? De alguma forma. E vendo como foi que quando ela começou, né? De quando ela começou, que não tinha pra gente fazer. Ela começou fazendo em casa, não foi nada, foi algumas vezes fazendo lá na minha casa, não foi a unha? Foi, quando eu comecei, tinha um cliente que não podia vir, Isso, aí eu ia. isso. E na casa dela não tem iluminação, assim, para fazer o suficiente. Ela nós clareando com o Era, celular. Clareando com o celular para poder enxergar direitinho e fazer nossa unha. E sempre ficou muito bem feita. E depois disso, aí ela começou a mentoria, né? Aí a mentoria eu fui fazer todo o direcionamento para ela das estratégias, das ferramentas, fui ensinar para ela o que era um CapCut, né? Usar o CapCut para edição de vídeo, para o Canva, né? Ela sempre teve muita dificuldade para isso, mas nem por isso ela desistiu, né? não, sempre Sempre foi insistindo. fui desistindo. Foi. Aí no começo foi um pouco difícil, porque o cliente, Isso. Não, e ela assim, ela dizia, mas você acha que eu vou conseguir? Era o medo, aquele medo medo, que todo mundo tem, né? mas esse medo eu não deixei vencer, não. Eu sempre persisti e estou até aqui hoje. E tenho muito a agradecer pelas clientes que confiaram e confiam no meu trabalho. E é isso. Eu queria que tu dissesse para as pessoas assim, qual a importância hoje de ter, de iniciar um negócio? Para você incentivar, assim, uma palavra que você daria para alguém que está assim, sem um norte, sem saber o que fazer. O que tu falaria hoje? Tu como profissional de unhas, tu indicaria para alguém fazer também essa mesma profissão tua? Indicaria, indicaria. Não, não é ruim, não. No começo é difícil. No Como todo começo, começo, né? como todo começo, é difícil. Porque as coisas não caem assim do céu, não. Ai, eu vou fazer unha porque eu vou enricar. Não, não enrica, não. Você tem uma melhoriazinha, mas no começo é difícil, mas não desiste. Não desista, sempre persista.
porque no começo não é fácil. Insiste porque vale a pena. Todo sacrifício vale a pena. E assim, complementando aquela fala dela, é, esse incentivo que a gente está falando aqui, e para você que ainda não empreende, para você que já empreende, mas que tem dificuldades, não é que ela está incentivando você a ser design de unha, que vai ser um mar de rosas, não. Todo dia é um desafio. Todo dia é um desafio. Acho que para todos os profissionais que já passou por aqui, que são profissionais é, autônomos, né, empreendedores, empresários profissionais, sabe que é como entendemos na live passada, é um plantar de roça, né? Que você tem que plantar e tem que cuidar daquela roça para poder você ter os frutos depois. E é isso, a gente tem que cuidar do que é do nosso empreendimento. Por exemplo, ela começou a comprar as mercadorias dela aos pouquinhos para atender aquelas pessoas, começou a chegar os clientes e depois a agenda dela encheu. Mas foi só assim, Nathaniel? Foi só a agenda cheia? Não. Conta Teve aí. dia, teve dia de não ter nenhum cliente, ter uma, duas, mas mesmo assim eu não desisti. Eu não vou desistir. É assim mesmo. Um dia fraco, outro dia bom, mas eu não vou desistir. Não está sendo fácil, mas eu não vou desistir. E assim eu não parei. Porque se fosse na primeira oportunidade que tinha, de eu fazer a um, de eu ir fazer trabalhar e olhar para a agenda e ver a agenda vazia, mas eu não desistia. Eu chamava minha irmã, chamava tu mesmo para fazer a unha, para ter o que postar, mas eu não desisti. E é isso que eu aconselho para vocês, não desista. Tem dia que é sem movimento, chama uma amiga, a sua unha mesmo, você faz, tira foto, posta, mas não pare, não pare, porque é assim, o comércio, e para quem está iniciando, principalmente, não é fácil. Na primeira oportunidade que tem, não pare, não desista. E eu queria que tu falasse aqui um pouquinho, para tu, qual a importância hoje de tu ter esse posicionamento nas redes sociais? Tu acha que é importante hoje ter o Instagram e o WhatsApp para tu ter novos clientes ou manter teus clientes? Tu acha que tem importância ou para tu não tem importância nenhuma, assim? Tem sim, tem muita importância, porque o WhatsApp é uma rede de comunicação muito importante que ajuda a gente a se comunicar com as clientes, um familiar da Isso, gente, e ele ajuda no trabalho da gente também, né? E o Instagram principalmente, porque ele tá aí para você adquirir, é uma forma de trabalhar, para você passar o seu trabalho para outras pessoas lhe conhecer e ver a forma que você trabalha. Não só é ali em mesa, não, que você está mostrando para aquelas pessoas, não. Não, porque o Instagram, ele vai mostrar para outras pessoas o seu trabalho. exatamente. E assim, é importante essa fala do Nathaniel, porque ainda tem pessoas, ainda tem profissionais que ainda não acreditam no poder das redes sociais. Eu sempre falo que as redes sociais ela se tornou uma vitrine a mais do seu negócio. Então, quando a Nathaniele começa o atendimento dela, ela diz, já iniciou o bom dia dela, já dá o bom dia dizendo que já começou o atendimento, sempre está postando ali os bastidores, sempre está postando o café da manhã dela. Então, assim, ela sempre teve essa constância para poder para fazer o quê? Para manter as clientes que ela tem e também para ter novos clientes, né? Hoje a Tânia já tem mais de 1.000 seguidores, né? Tem mil e quantos seguidores? Quase 2.000 seguidores, né? Então, assim, não foi do dia para a noite que ela conseguiu. Cada seguidor que chegou é uma conquista,
Por quê? Kátia, é uma conquista. Teve uma pessoa que falou assim, mas seguidor não importa. Importa, minha gente. Importa porque, principalmente se for seguidor um seguidor que se transforme em seu cliente. Então, é importante comprar seguidor, não aconselho ninguém a comprar seguidor. Seja. Através do tua fala, é, a- através das postagens, eu adquiri seguidor e cliente. Aí ela pega no meu contato no Instagram, aí diz, eu vi tuas postagens e quero marcar a minha unha. É muito bem feito, trabalho bem, eu gostei. Quero agendar a minha unha. Vou marcar. Aí vira cliente, através do Instagram. Exatamente. Então, assim, é muito importante essa construção que é feita, né? É, é, durante todo esse processo que a Nathaniel teve de constância, é chato estar postando todo dia, é chato, mas é um trabalho que precisa ser feito. Da mesma forma que você for trabalhar no CLT, que você tem que cumprir suas obrigações no seu trabalho, do mesmo jeito é nas redes sociais também. Né? Então, é de extrema importância hoje um profissional manter o seu perfil das suas redes sociais atualizado. Né? Então, não adianta, Nathaniel, ter um Instagram bonito, todo muito bem feito, todo muito impecável lá, mas se nos stories não tem nada. Se a última postagem de Nathaniel foi em dezembro, na virada do ano. Então, assim, tem que ter essa constância, tem que ter estratégia também, né? Tem que saber o que postar também, né? E eu queria que tu falasse para as pessoas, Nathaniel, qual a importância que teve a mentoria nesse teu processo de construção. Muito bom. Quando eu comecei, eu não sabia nem me posicionar no Instagram, né? Para morrer de vergonha. A dar um bom dia, não, eu não aparecia, não. Eu tirava uma foto e postava, pronto. Era o suficiente, eu não aparecia, não. Hoje, ó, já tô aqui, ó, falando com vocês. Mas é muito importante a mentoria, o Instagram. Ensina muita coisa, né? Pois é, e assim, o posicionamento de Nathaniele, no começo, ela dizia que achava que não ia conseguir, porque tinha vergonha, porque não ia ficar bem, e fazia, muitas vezes refazia, né? E ela dizia, não vai dar certo, não vai, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. E hoje ela consegue fazer os conteúdos dela praticamente sozinha. Então, assim, ela sabe usar um chat GPT, ela sabe usar um Gemini, que são as IAs, né? Que antes ela não sabia nada, não, nenhuma dessas ferramentas. Ela sabe programar uma postagem, né? Ela sabe fazer o ângulo de uma foto bem feita, ela sabe o que é tirar uma tirava todo de jeito, de todo jeito. Então, assim, é toda uma construção que é feita que não, como eu estou dizendo, que não é do dia para a noite. É tudo que Nathaniel posta lá? Não. É tudo com estratégia. Tudo que Nathaniel posta no perfil dela das unhas é com estratégia. Né? Então, assim, foi um trabalho de formiguinha. Né? Mas se eu for começar hoje, eu não tenho um celular bom. Diz aí, Nathaniel, como era o teu? O meu era um celular bem fraquinho, Era um celular memória assim. pouca, travando. Ai, eu dizia, gente, o telefone de cor, a caixa de não tem nada. Vai com o que tem. Faz com Faz que com o que tem. tem. Importante é limpar a câmera, não era O cozinha? importante é limpar a câmera, que eu sempre pego os pés, né? Limpa a câmera, limpa a Limpa câmera. a câmera, limpa essa câmera, limpa essa câmera. E assim foi. E depois, quando ela conseguiu comprar o celular dela bem melhor, para mim foi uma comemoração, porque não comprar um celular melhor não é uma vaidade, não é uma que quer se mostrar, não. É porque é uma ferramenta de trabalho. Precisa muito. Muito. Mas eu não posso comprar agora. Não, não importa. Faz com o celularzinho que você tem. Quando você tiver recurso, que você tiver com as suas perninhas andando melhor, você consegue comprar um celular, consegue comprar um celular melhor e assim começa a fazer seu processo de postagem, né?
Graças a Deus, eu acho que todos os alunos que eu tive até agora conseguiram trocar o celular. Se não foi por um iPhone, mas foi por um celular bom também, né? Quando eu comecei a mentoria, não foi? É, Pode falar. quando eu comecei a mentoria, eu ainda tinha muito pouco cliente, Era né? bem pouquinho cliente. Aí eu digo, Cátia, eu tô precisando, Cátia, eu preciso de fazer alguma coisa. Mas tu tem paciência, eu tô pagando devagarzinho, aí tu disse, não tem nada não, vamos. Hoje, quando eu comecei a mentoria, antes de um mês eu tinha um dinheiro. Foi. Isso, um E detalhe muito importante que ela lembrou. Porque quando ela começou a mentoria, ela achava que não ia poder pagar a mentoria. Ela disse, eu não vou ter condição de pagar nesse tanto de dinheiro, não. Eu não tenho condição, não, não tenho condição, não. Porque ela só achava que ela ia pagar com outro serviço delas. Não, eu quero que tu pague a mentoria com o teu trabalho, com o resultado do teu trabalho. E sei que foi pouco tempo que a Tânia pagou a mentoria dela toda de uma vez. Então, assim, aí depois da mentoria veio o telefone. aí depois da mentoria veio o telefone, aí depois veio outras coisas, né? Comprando as coisas. E hoje o salão da Nathaniel é a coisa mais linda. O salão aconchegante, o salão bonito de se tirar foto, de você sentar lá e chegar e você se sentir à vontade, confortável. Ela oferece lá um monte de coisa pra gente comer. E, assim, é um ambiente que realmente é acolhedor, sabe? É um ambiente realmente aconchegante, dá Na vontade sala de de ir. minha casa, né? Isso, na Mas é sala um da. espaço bem aconchegante. Isso, exatamente. É um espaço extremamente aconchegante. E São sonhos que eu isso, pretendo. exatamente. E ó, um detalhe muito importante. Desse tempo para cá, Nathaniel não fez só mentoria, não, viu? Nathaniel não ficou só com a mentoria e com o curso que ela fez lá com Cicinha, não. Ela continuou investindo em conhecimento, né? Ela dizia, Kátia, vai ter curso em tal lugar. Eu faça. Ela dizia, Kátia, eu fiz tal curso em tal canto. Beleza. Porque, assim, a importância de se atualizar. Fala aí, Nathaniel. Mas é muito importante, porque a técnica sempre está inovando, né? Muda algumas coisas, como aplicar o gel, o lixamento, tudo isso está mudando. A gente tem que estar Se se atualizando. atualizando, porque isso é Exatamente. muito importante. Muito importante. E assim, e não pensar que você está investindo em conhecimento não é um gasto, não. É uma coisa que você vai Dá retorno. precisar, vai ter retorno. Então, ela teve retorno da mentoria com poucos meses, ela teve retorno da mentoria. E desses outros cursos também. Por quê? Quando a Nathaniel começou comigo há 3 anos atrás, ela fazia unha tradicional, que era com adesivo. Já não se usa mais adesivo hoje. Alguns profissionais ainda usam, mas já são outras técnicas. E se você não se atualizar no seu nicho, você fica para trás. Você é engolido pelo seu concorrente. Tem muita gente, mas tem muita gente fazendo unha. Não importa. Nathaniel tem um diferencial dela, se sinta um diferencial dela. As E outras dá para todo meninas, mundo, e né? dá para todo mundo. Cada um tem o seu potencial, cada um faz de uma Sua forma forma. de trabalhar, como Exatamente. abordar Isso, cliente, exatamente. o que passa para cliente mesa, Isso, se elas exatamente. gostam. Tudo, cada um tem seu jeito de atender, tem seu jeito de finalizar uma unha, né? Do acabamento. Hã? E assim, todos nós temos um diferencial, né? Todos nós temos uma forma diferente de acolher os nossos clientes, né? Então, assim, foi muito bom o nosso momento, já estamos finalizando o nosso momento aqui, e dizer, assim, que a história da Nathaniele sirva de exemplo para as pessoas que estão aí em busca de alguma coisa, mas não tem saída, tem saída, tem saída. Sim, antes de esquecer um detalhe muito importante. Eu queria que ela falasse aqui quem foram as pessoas que mais deram apoio a ela. Se foi a família, foi os parentes, quem foi que deu apoio? Me conta aí para as pessoas, por favor. Quando eu fui começar,
eu pensava, eu vou fazer porque minha prima faz unha de gel, vai fazer, fazer comigo, não. O apoio de família é muito pouco, é muito pouco. Se você for pensando que vai ter cliente com família, não tem. Eles não apoiam, mas é muito pouco. Nem sua irmã vem fazer com você. Bem no começo, mas aí depois procura outras. É muito pouco. Você tem apoio de família. Ou você tem mesmo apoio de seus clientes que você vai adquirindo com o tempo, se torna um cliente, amigas. Exatamente. E assim, é, muitas vezes entristece isso, né? Para quem está começando, que acha que você vai começar um negócio que vai ser com as pessoas mais próximas a você. Então, já não é querendo desanimar ninguém, não. É a realidade. É uma realidade. É a Né? realidade. E isso acontece. E é para todos os nichos, né? Para todo mundo, né? Para todo mundo. Todo profissional. Até na loja de roupa. É. No dentista. Todos. Não vai vir um parente vir fazer com você. Por quê? Porque não confia no seu trabalho. Mas aí vai ter outro que vê o seu trabalho e confia e vira seu cliente. Exatamente. Ele apoia, que aí vem o apoio, né? Exatamente. Então, assim, fica essa dica aí para vocês que são empreendedores, né? E agradeço a todos vocês que estão aí presentes, Damião, Kiara, Regina, Cicinha. Não vi quem foram as outras pessoas que entraram aqui na live, mas muito obrigada a todos vocês que estiveram até agora conosco. Esse podcast vai ficar gravado aqui no feed, vai também para o YouTube. E agradecemos aqui a participação de todos vocês. E o intuito do podcast é justamente esse: trazer histórias como a Nathaniele, que são histórias reais, né? Histórias de pessoas reais, pessoas que muitas vezes eram invisíveis e que o empreendedorismo deu a oportunidade da pessoa se destacar, ter uma profissão, a independência financeira, que é uma das principais coisas que todo mundo, quando vai empreender, é porque quer ganhar um dinheirinho a mais. Né? Então, a independência financeira. Então, o intuito do podcast é justamente esse: é engrandecer profissionais como a Nathaniele, como todas as outras pessoas que passaram por aqui, que vão passar por aqui, para as pessoas conhecerem sua história e também procurar o Instagram dela, né, que é Nathaniele, como a Nathaniele, do Instagram. Nathaniele Dantas, não? Nathaniele Design. E vocês vão ver, eu vou deixar aqui marcado aqui na legenda. E vocês vão lá, sigam ela, procura essa profissional maravilhosa que com certeza vai atender muito bem você. E além de unhas, ela tem outros serviços também, quer dizer, do pé e mão e outros serviços. E você lá no Instagram dela, você vai conhecer um pouquinho do seu trabalho. Tá certo? Então, agradeço aqui a presença de todos vocês e muito obrigada, Nathaniele, por ter atendido o meu pedido. Agradeço. Eu que agradeço. E é isso, pessoal. Obrigada por ter nos assistido. E como a Kátia falou, vão lá no meu Instagram, dê uma olhada, me chamam no WhatsApp e vamos marcar o horário de vocês. Então, uma boa noite e vocês fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Ficou bom? Ótimo, tá vendo? Foi leve? Até o som tá. Falei bem, falei alguma coisa aí. Engraçado que eu não fiquei vermelha. Eu não disse a você que isso é uma conversa normal? Isso é uma conversa bem normal. Deixa eu só botar aqui a legenda. Vai olhar aí, borda aí no. Assim, mais. Não deu eu tô com frio. Deixa eu passar logo pra mim aí e apagar.